Oi, maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês? Simone Vieira com vocês. E hoje eu vou falar sobre um tema, o dia do leito. Pois é, vamos falar sobre quebra de etapas, certo? Você vê, uma criança que tem 8 anos de idade, ela tem responsabilidade e maturidade suficiente para assumir responsabilidades como ter que trabalhar para ajudar na finança da sua casa, porque a mãe está separada com os seus filhos, o pai abandonou, ou vice-versa. A criança de 8, 9 anos tem maturidade para isso? Não. Mas ela se vê em uma circunstância que ela tem que realmente trabalhar para poder ajudar a mãe ou o pai no orçamento da casa e cuidar dos seus irmãos. Uma criança, ela tem maturidade suficiente para quando a mãe vai trabalhar com 8, 9 anos, cuidar dos seus irmãos, como se ela fosse mãe, ela sendo também uma criança e precisando de cuidados, de atenção, de proteção. E também precisando ter momentos para brincar, para estudar, para viver o tempo dela de criança. Afinal, ela é uma criança. E uma criança, ela precisa viver tempo de criança que não volta mais. Então, aquele momento lúdico, onde a criança pode pegar uma boneca, brincar, ou se for um menino, um carrinho, jogar bola, jogar queimado, essas coisas boas da vida, correr, ficar de bobeira na calçada conversando com seus colegas. Mas ela quebrou uma etapa. Pelas circunstâncias da vida, né? Foi quebrada uma etapa. Outra etapa também que é quebrada, quando a criança, quando ela é menina, ela engravida muito jovem, com 13, 12 anos, 15 anos, 16, 17 anos, onde o seu corpo de mulher ainda não está totalmente formado para gerar um filho. É uma criança gerando outra criança. É quebra de etapas. Né? Quando um homem ele se vê na responsabilidade de casar, ele quer casar, ele casa muito jovem, e ele se vê na responsabilidade de sair para trabalhar, enfrentar até outra cidade e trabalhar para que não falte o alimento para os seus filhos e sua esposa. Também quebrou etapas. A maioria das pessoas que quebra etapa nessa idade, quando ela ainda é adolescente e tem maturidade e responsabilidade para fazer aquilo que ela não está preparada para fazer, geralmente deixaram de estudar, trabalhar em qualquer emprego porque não tinha profissão nem estudo suficiente para trabalhar, para poder sustentar a sua família, né? Para poder realmente ter responsabilidade, ser o provedor, buscar lá fora. E quando se trata de uma mulher, a mulher, ela geralmente ela deixa de estudar também, deixa de correr atrás de suas coisas para poder parar para cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, né? Muitas vezes a mulher até abre mão de comprar algo para ela, porque já não é mais ela só, tem uma criança, né? E ela tem que parar por uma etapa para cuidar daquela criança, para aquela criança não sofrer as consequências. Afinal de contas, ela é mãe. Quando essa jovem tem uma mãe que ajuda, né? Quando essa jovem tem uma mãe que ajuda e que fica com a sua criança para poder ela trabalhar, é bom. Mas ela também está quebrando a etapa da vida dela e a etapa da vida da mãe, que já criou, que já gerou, que agora ela precisava descansar. Então, nenhuma quebra de etapa é boa. Então, você tem que entender que não adianta quebrar etapas. Eu sei que tem etapas, como eu falei. Não que a criança não possa ter uma tarefa, não é isso que eu estou falando. Não que o jovem não possa ter uma tarefa. Eles têm que ter tarefa, mas não responsabilidades, que ainda eles não estão preparados para viver. Entendeu? Então, as quebras de etapas, ela traz consequências sérias. Muito sérias, que lá na frente a gente vai ver que as nossas escolhas e as nossas antecipações geraram problemas futuros para nossas vidas. Então, toda quebra de etapa vai trazer circunstância, vai trazer problemas, sim. Imagina uma criança, se você chegasse com uma criança de 8, 9 anos e perguntasse a ela, você quer brincar ou quer trabalhar? Ela vai dizer que quer brincar. Mas uma criança, quando ela pega a maturidade muito cedo para trabalhar, ela já não se socializa com outras crianças, porque ela percebe que ela expandiu a mente dela, ela amadureceu muito rápido,
então ela já não se vê mais criança e começa a conviver com pessoas mais velhas. E ali ela vai quebrando etapas. Então imagine você que a maioria das pessoas que eu conheço, que tiveram responsabilidades muito cedo, elas vivem para agradar, e vivem para fazer, vivem em função de outras pessoas. São pessoas que têm dificuldade de dizer não. São pessoas que pegam toda a responsabilidade para si, porque foram dadas a ela responsabilidades muito cedo para ela. Entendeu? Então essas pessoas, ela vive quebrando etapas da vida dela. Ou é precoce demais ou é tardio demais, né? Por conta, quando é precoce demais, ela quer correr atrás para poder correr atrás do que ela perdeu, né? Para suprir a necessidade do que ela perdeu, e ela acaba se atrapalhando. E quando é tardio demais, ela quer viver o que ela não viveu antes, e acaba isso gerando outras quebras de etapa. Na Bíblia, em Eclesiastes, diz assim, ó, no capítulo 3, fala o seguinte, que eu vou falar para vocês. Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. E aqui ele vem continuando dizendo, a palavra de Deus, tempo de matar, tempo de curar, tempo de morrer, tempo de viver. E aí você vai acompanhando aqui, vai dizendo todas essas coisas. Há tempo para tudo. E quando você quebra essa etapa, gera conflito, gera dor, gera perda. Momentos que podiam ser vividos não vão voltar mais. Gera uma maturidade lá na frente, você dizer assim, agora que eu estou com essa ideia, eu vou parar e vou viver. Só que não é a mesma coisa, né? Quando a gente é jovem, a gente consegue fazer certas coisas, mas quando a gente envelhece, já não é a mesma coisa. Não dá para viver a outra etapa que foi perdida. Então, por que o tema, o dia do leito? Porque todas essas coisas, como eu falei, traz consequências em você carregar tanto peso, em você ter responsabilidade, em você ser a pessoa que sempre está pronta para resolver. E no momento que você adoece, né? Vamos dizer que você adoeceu e está no leito. Nesse momento você está lá no leito. E se você ajudou, vamos fazer o seguinte, um ano, tem 365 dias. Se você ajudou uma pessoa durante 365 dias, cada dia da sua vida você ajudou uma pessoa, digamos que tivesse uma lei, uma ordem, e dissesse assim, ó, fulano ajudou a pessoa, cada pessoa que ele ajudou durante um ano, essa pessoa vai trocar o dia de saúde dela pelo dia de leito dele ou dela. Tá. 365 pessoas, umas 20 pessoas concordem. Tá bom, eu vou dar um dia de saúde minha por um dia de leito de fulano que me ajudou, que quebrou etapas por mim. E aí, essa pessoa vai trocar e a pessoa vai viver um dia de saúde. Mas de 365, 20 pessoas aceitaram. Mas vamos complicar mais esse quadro. Se quando você trocar o leito, você não tiver... Se você não tiver a segurança de que quando a morte passar para levar aquela pessoa que está no leito, se for você que estiver no lugar dela, você vai morrer e ela não. Se tivesse isso, né, esse perigo, será que essas 20 pessoas topariam? Com certeza não. Então tenha cuidado, porque quebra de etapas e buscar carregar o mundo nas costas vai trazer consequências no seu físico, vai somatizar no seu físico. E o seu físico vai sofrer. E aí vai vir muitas doenças aí da velhice, é causada por quebras de etapas. E não só da velhice, da juventude também. Quebra de etapas não é bom para nada. Então, que essa história que eu contei para você sirva de exemplo, para que se você for essa pessoa que está quebrando etapas, que está querendo resolver tudo ao mesmo tempo, não está se permitindo viver a etapa da sua vida neste momento com a idade que você tem. Se você está fazendo isso, pare com isso agora. Porque quando você estiver no leito, ninguém vai poder fazer nada por você. E muitas pessoas que você achou que você ia parar para te ajudar e cuidar de você, não vão fazer isso. Porque elas estão vivendo a vida delas. Estão vivendo a etapa delas. Vai aparecer muita gente querendo que você, porque você aparenta ser uma pessoa que tem maturidade,
que tem responsabilidade, que tem experiência e que é forte, querendo que você viva etapas de dor na vida delas. Mas quando você estiver no leito, elas não vão viver a etapa de dor da tua vida. Então é isso. Fica na paz e até mais.